Quem souber, pode. Vamos lá. Boa noite a todos mais uma vez. Nossa reunião de perguntas e respostas. Primeira pergunta, quem souber pode abrir o áudio, falar, pode escrever no chat, pode levantar a mãozinha também se quiser para poder sinalizar que tem a resposta. E aí está a primeira pergunta. Temos perguntas com respostas já. Vocês vão, né, vão responder a que vocês entendem que é a correta, tá? Vamos mostrar. Pergunta e resposta juntos. O Senhor salva uma pessoa porque ela é: letra A, merecedora; letra B, obediente; letra C, pecadora; letra D, honesta. O que vocês acham? Olha, temos mãozinha Letra C. levantada. Letra C, Letra letra C. C. Agora. Temos resposta, Dal. Será que eles estão certos mesmo, Dal? Aquela Pode pessoa achar. assim, Dal. Será que aquela pessoa, Dal, que faz tudo certinho, ajuda as pessoas, trabalhadora, não merece ser salva, Dal? Temos respostas. Pensando aí, hein? Tem mais Vou gente. perguntar aqui, Dal, deixa eu ver aqui, escolher um aqui. Peraí. Vou perguntar para Valentina. Vou perguntar para Valentina. Tá me ouvindo, Valentina? Letra Valentina. C. Você acha que você merece ser salva, Valentina? Sim. Ela acha que sim, Dal. Será que tem mais alguém que acha que Porque eu merece? creio no Senhor. Hum. Será que tem mais alguém que acha que merece ser salvo, Dal? Quer perguntar a alguém aí? Jubes. Você merece, Jubes, ser salvo? Sim. Sim, eu acho. Porque eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, então eu acho que mereço. E aí, George? Olha, muitas respostas, muitas respostas. Será se alguém ainda quer dar um palpite? Ou todos já responderam? A gente pode conferir isso na palavra, certo? Tem um versículo aqui que eu já tinha separado. É Lucas capítulo 5. Olha, João Miguel colocou letra C. Lucas, Jorge? Lucas capítulo 5, Ah, versos. dava apoio. Dava apoio. Aham. 31. 31 e 32. Olha, alguém quer ler? Eu quero. Quer? Pronto, João. Então lê aí pra gente versículo 31, versículo 32. E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha só.
Então, quem falou a letra C, acertou. E é interessante, viu, que o Senhor Jesus ele usa o exemplo de quem está doente. Eu vou perguntar a vocês, se vocês estão são, vocês já não têm nenhum problema de saúde, vocês vão precisar de um médico? Não, né? É claro que vai lá, faz um check-up, mas não necessita de médico. Mas se tiver doente, aí tem que ir correndo pro hospital, procurar um médico, não é isso? Pois é esse exemplo que o senhor usa. Os doentes, eles não precisam de médico. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, né? O que se reconhece doentes, necessitam de médico. E aí o senhor fala, eu não vi chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ou seja, aquele que se acha justo diante de Deus, então ele torna ele mesmo, ele acha ele sendo justo, então ele não precisa de um salvador. Mas aquele que se reconhece injusto diante de Deus, ou seja, pecador diante de Deus, então esse necessita de um salvador. E é a realidade de todos, né? Todos nós somos pecadores, como a gente já aprendeu, né? Lá em Romanos, capítulo 3, fala que não há quem busque a Deus, não há quem entenda, né? Então, todos são pecadores, todos pecaram e necessitam de um Salvador. Não é isso, Dal? Isso mesmo. Se alguém não quer o seu Igual o hino, todos pecaram. Todos pecaram e precisam do seu Jesus. Se alguém diz que não peca, que não precisa do seu Jesus, então o seu Jesus não é para ele. Fala aí, Elton. Pera aí só um minuto, que eu vou dar uma olhadinha no versículo aqui. Deixa eu ver se é isso aqui que eu tava. Não, eu acho que nesse não. Mas vou colocar assim, nesse 32 aí que Jorge falou, Dal. Lucas, você estava aí agora, no 5:32. Eu não vim chamar os justos, mas sim o pecador, os pecadores ao arrependimento. Então, nesses justos aí a gente pode colocar todo tipo de pessoa. Né? Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Porque, como o Jorge falou lá, não há um justo. Então, se não há um justo, o Senhor não veio chamar justos, porque não há justos. O Senhor veio chamar pecadores, porque há todos pecadores. Então, a menos que a pessoa se ache justa e merecedor da salvação, e não um pecador merecedor da condenação, é como Dal falou, o Senhor não é para essa pessoa. Porque se ela achar que ela é justa e não pecadora, ela não pode ser salva, porque o Senhor veio chamar não os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, pode colocar todos os homens aí, né, nascidos de Adão, nesse mesmo grupo aí de justos que o Senhor não veio chamar. Ou seja, todos estão certamente no grupo de pecadores. Pode haver alguns aí que se acham justos, esses aí com certeza não serão salvos, porque o Senhor não veio para os justos. Porque não há justos, como Jorge explicou. Então, o que a gente realmente merecia, Jorge?
Se fosse por merecimento, o que a gente ia ganhar? Condenação. A gente pode até responder com um versículo, né, lá em Romanos 3. Se eu quiser abrir rapidinho. É mais lá para baixo. Mais para baixo. Quando fala que toda a boca esteja fechada. Né, e já tá bem para baixo. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Ele é mais para cima, dá. É o versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. E aí ele ainda fala no versículo 20, né? Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, se alguém ainda se achando justo, né? Porque cumpre algum mandamento da lei, por exemplo, a pessoa faz o bem ao próximo, né? Não é nada de errado nisso, né? Ajuda ao próximo, alguma coisa. Ela está cumprindo uma parte da lei que fala amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Está fazendo um bem ao próximo. Mas isso não vai levar ela à salvação, porque a lei só serve para demonstrar que a pessoa é imperfeita. Porque se ela quiser seguir a lei, cumprir alguma coisa da lei, ela terá que cumprir tudo perfeitamente. É isso que manda a lei. Então, como ninguém consegue cumprir toda a lei perfeitamente, o único que conseguiu cumprir perfeitamente foi o Senhor Jesus, porque ele é perfeito. Mas nenhum pecador consegue. Então, por isso, a lei revela quem realmente nós somos, pecadores. Por isso, todos se tornam, versículo 19, condenáveis, né? Toda a boca deve se fechar diante de Deus, e eles se tornam condenáveis diante de Deus. Logo, só sobra quem para salvar? O Senhor Jesus. É isso, crianças. Então, respondendo, né, a nossa pergunta lá, vocês acertaram letra C, o Senhor salva uma pessoa porque ela é pecadora, não porque ela é merecedora, não porque ela é obediente, não porque ela é honesta, não, porque ela é pecadora, porque a gente viu no versículo que Jorge trouxe lá, né, que o Senhor veio não para os justos, e sim para os pecadores. E Paulo fala que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, não honestos, obedientes e merecedores, pecadores. E nós, se a gente puder falar assim, o que a gente merecia era a condenação eterna, porque nós nascemos pecadores, já nascemos. A gente não se torna pecador um dia, a gente, eu estou cansado de não ser mais pecador, agora eu vou ser pecador. Não. Eu já nasci pecador e já nasci
com uma dívida para pagar, que seria condenação eterna. Mas o Senhor pagou por nós, né, todos os que creem. O Senhor lá na cruz, ele sofreu esse castigo em nosso lugar, pagou essa dívida para nós e agora deu para nós de graça esse presente que é a salvação, né? Não porque a gente merece a salvação, mas porque ele quer dar, né? O princípio de Deus sempre é graça, é justificar o ímpio, né? É salvar o culpado, não o merecedor, tá? Então, certa resposta, letra C, pecadora. Infinitos joinhas, João Miguel, para todos aí que responderam. Todos responderam letra C. Certíssima resposta. E temos mais uma pergunta. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá? A gente volta, medita mais um pouco, para ficar bem, bem certinho, tá? Se Então eu a gente fosse vai ver. Pode falar, João. nada, irmãos. Se os irmãos não tiver mais nenhum comentário aí da primeira, a gente pode ir para a segunda pergunta. Acho que essas perguntas estão mamão com açúcar, viu, Dal? Vamos lá. Segunda pergunta está na tela. Vou fazer, preste atenção. Por quanto tempo as pessoas que não foram salvas ficarão sofrendo no lago de fogo? Primeira, letra A, 1000 anos. Letra B, até se arrependerem. Letra C, para sempre. Letra D, até pagarem por todos os seus pecados. Letra C, Letra letra C. C. Letra C. Letra C. A mesma letra de antes. Letra C. Gente, George, eles estão muito assim, certos da resposta, hein, George? Não tá nem buscando na cachola, já tá falando assim, de primeira, Letra bate fácil. pronto. É mesmo, viu? Foram direto. Deu nem tempo de você falar direito. Ô, George, mas quando uma pessoa comete um crime, faz alguma coisa errada e ele vai preso, ele não fica lá, o juiz não determina lá um tempo, ó, 30 anos de prisão. Aí fica lá, cumpre 30 anos, e aí depois ele não é Mas, solto? Como é? mas dessa vez a gente vai ficar para sempre. Esse vai ser o julgamento eterno. Por causa que a gente, pelos nossos pecados. Quem não crê, no caso, né, João? Irmãos, desculpa pela voz, é porque acho que eu tô louco. Ah, tá. E aí, George, o que você acha? João deu uma explicação aí. Será que eles estão certos? Será que não tem uma chance aí de arrepender lá num Se quiser, lago se de quiser já fogo? pode até verificar. Já vou até bater palma. João tem certeza, viu, George? Certeza. Ele já vai até bater palma já, porque já Olha. tá. E alguém arrisca mais? Será? Então, João e todos que responderam a letra C estão certíssimos. Com toda Aê, certeza. João! Parabéns mais uma. Estão com 100% de aproveitamento. Primeiríssimo da tabela eles, viu, George? Tá na ponta da Isso. tabela e acertou todas até agora.
Agora eu tô procurando um versículo aqui que a gente possa trazer, Elton. Não sei se você Acho que separou um aí. nos evangelhos tem, deixa eu ver aqui. Tem um em Mateus 25, 46. Fala que o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, como é que é? Não sei se é esse que você estava pensando. É, não, um outro aqui, mas esse também serve. Esse de Mateus 25 que eu tava vendo, 46, fala: irão estes para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Isso, então eterno a gente sabe, né, que quando está falando de tempo, eternidade, ela não tem fim, né? Então, sempre a pessoa vai estar sofrendo. Por isso, crianças, que é tão sério a questão da gente ter certeza da nossa salvação, saber que a gente é pecador, merecedor da condenação eterna, mas o Senhor Jesus fez uma provisão para aquele que quer ser salvo, que foi o que a gente estava falando, que ele foi lá na cruz, pagou pela, pela nossa dívida de cada um que crê, então tem ainda uma saída. Há uma chance de se livrar dessa eternidade de sofrimento. Todos nós, todo ser humano, né? O Senhor deseja que todos sejam salvos. Só se a pessoa não quiser falar, não, eu não quero saber disso, eu não quero ir para o céu, eu não quero saber de Jesus, não quero saber de Deus. E aí não vai ter outra coisa se ela não quer, né? Aí Deus vai dar certamente o que ela quer, que é ficar eternamente separado de Deus, sem Deus e sofrendo, né? Sofrendo, são sofrimentos terríveis aí, eternamente. Pensa aí, a gente sofre aqui alguma coisa, cai, João caiu, quebrou o braço, dói, aí fica ali um mês, 2 meses, já é ruim, né? 3 meses. Agora imagine eternamente, eternamente. Nunca vai sair daquela situação de sofrimento. Pensa aí que tristeza, hein? Tem um versículo, Opa, João 5, 24, tem, se dá o que puder colocar. tem Marcos 9 também, 43 que eu vi aqui. Dá pra gente ler também. Marcos 9, 43. Esse aí que você Aham. falou também. Colocar o Marcos? Acho que é 49, né? Ó, esse daí fala. O 43 fala. 44 também. Aí, ó. O Onde seu 43 bicho fala não morre isso. e o O fogo nunca se 43 apaga. também fala isso, nunca se apaga. Então, crianças aí, ó. Irmãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Então, quando que termina nunca, João? Você acha que nunca termina quando? Não tem fim. Não tem fim, nunca é nunca. Então, o 44 também fala onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga, mais uma vez. Fogo é juízo, né? A gente sabe. A Bíblia ela fala de juízo, o castigo. Então, esse castigo nunca vai acabar. Esse juízo que as pessoas que não creem no Senhor Jesus vão receber, nunca vai acabar, nunca. A gente pode olhar também lá em João 5,
para trazer essas duas situações, né, do salvo e do incrédulo. Em verdade, lá em versículo 24. Aí o Senhor fala assim, ó, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí o Senhor menciona a vida eterna para aqueles que creem nele, né? Creem na obra dele, crê que Deus enviou ele para nos salvar. Esse que creu, como nós, temos já a vida eterna. Vamos viver, só um momento. Vamos viver eternamente. E esse nosso estado de salvo, essa nossa condição de salvo, vai ser eterna, né? E aquele que serão condenados no dia do julgamento, eles vão entrar para uma condenação que também é eterna, ou seja, nunca vai acabar, né? E João, no começo, ele deu. João não, foi o Elton, né? Deu o exemplo dos criminosos, né? Que são sentenciados, né? Certa prisão e coisa e tal. Mas esse juízo aqui desse mundo é algo que é válido só para esse mundo enquanto a pessoa está viva. Porque aqui tem um tempo, né? Aqui onde a gente vive tem um tempo que Deus criou, né? Desde o princípio. A gente conta dias, né? Horas. Existe um tempo. Então, em algum momento, essa pessoa vai morrer. Né? Então, mesmo que ela tenha uma prisão perpétua, né? Mas ela vai estar presa até o dia que ela morrer. Mas depois que a pessoa sai dessa terra, desse mundo, ela entra para um estado eterno, onde não existe tempo. E é nesse estado em que haverá o juízo, né, em um determinado tempo lá na frente. E essa pessoa que for condenada vai ser condenado ao lago de fogo eternamente, para sempre. Maravilha. Então, crianças, esse assunto, né, da salvação eterna, a gente tem que ter bem certo, né, no nosso coração, ter certeza, né, da nossa salvação, que Cristo, o Senhor Jesus, ele morreu para nos salvar, para pagar pelos nossos pecados. Ele veio ao mundo pagar pelos nossos pecados. Então eu tenho que, né, crer nele, e somente crendo eu já tenho a salvação eterna garantida. Não vou passar por nenhuma condenação, nenhum julgamento e nenhum sofrimento. Então, crianças, certíssima resposta mais uma vez. Então, estão acertando todas, viu, Jorge? Letra C, novamente, responderam bem. Infinito joinha, João Miguel. E seguimos Ludmilla com... levantou a mão. Pode falar, se alguém quiser falar, pode ficar à vontade. Irmãos, Davi tem uma pergunta. Irmão, Vamos lá. voltar aqui pra Terra, depois que tiver tudo resolvido, o que vai acontecer aqui na Terra? Você entendeu aí, Jorge? Quer responder? Depois que tiver tudo resolvido, o que é que vai acontecer? É isso? Sim, Quer responder, Dal? Acho que é Apocalipse 21, né? É.
que é 21. Eu acho que seria um assunto demorado, né? Mas se você quiser fazer um resumo, Não sei se Dal vai responder aí. Dal tá aí? Ou saiu? Ah, tô ele aqui. colocou o versículo. É pra você que quer ler aí. Quer ler? Pode ficar à vontade. Pera aí, deixa eu ver aqui onde é que tá. Ah, então tá assim, ó, em Apocalipse 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Deixa eu ver se tem mais outro aqui que eu estava pensando. Aquele que fala. É Pedro, segundo a Pedro? Aqui é segundo a Pedro, que ele fala. E haverá novos céus e nova terra. Deixa eu ver se eu encontro. Ah, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam. Baixa um pouquinho, por favor. E se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, deixa eu ver agora. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Não sei se é esse o versículo que eu estava pensando. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho, quer ver? Enquanto você está pesquisando. Mas o final de tudo isso vai ser o que Dal colocou lá no Apocalipse 21. Fala dos novos céus e nova terra, né? Aí vai haver. Você conseguiu achar aí, Léo? Caso você achar, pode interromper. É, 2 Pedro 3,13, Jorge. Não sei se Dal passou por ele, eu não vi, mas é 2 Pedro 3,13. Vou ler aqui rapidinho. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, acho que foi Vitinho ou Davi, não lembro, que perguntou o que vai acontecer depois que tudo for resolvido. Então, o Senhor vem tirar nós, os salvos, aí depois ele leva a gente para o céu seguro, e aí a gente já vai ficar lá eternamente com ele. Depois ele volta para julgar esse mundo aqui, os que. Foi Davi, né? Vai julgar esse mundo aqui, os que não quiseram aceitar essa oferta de salvação que ele está oferecendo de graça. Eles recusaram, não quiseram. O Senhor vai julgar eles. Aí depois o Senhor vai reinar sobre a terra aqui 1000 anos, né? Depois que julgar todos os ímpios, vai ter um povo escolhido de Deus para morar aqui na terra, e ele vai reinar por 1000 anos.
Aí depois dos 1000 anos, que ele vai reinar aqui na terra, tudo, né, perfeito, com justiça, como ele é justo, enfim. Aí ele vai destruir, como a gente leu lá, tanto esse céu que a gente conhece, quanto essa terra que a gente conhece, e vai criar novos céus e nova terra. Aí nós que somos salvos, né, nós vamos morar nesse novo céu que ele vai criar para nós. E os que habitaram com ele durante os 1000 anos aqui na terra, os salvos também, eles vão morar nessa nova terra. Então, né, vai ter um céu habitado pelos salvos, digamos assim, celestiais, né? E vai ter uma terra habitada, uma nova terra habitada pelos salvos terrenais. Né? Não sei se deu para você entender ou se os irmãos querem ajudar a explicar também melhor. Entendi, irmão. Obrigado. Então, quando tiver tudo resolvido, só resumindo, tudo resolvido, Satanás condenado, todos os ímpios condenados, o Senhor vai ter um povo dele morando no céu e um povo dele morando na nova terra que ele vai criar, e um povo dele morando no novo céu que ele vai criar. Certo? Todos salvos. E os perdidos sofrendo, como a gente falou, eternamente no lago de fogo. Então, cremos no Senhor Jesus enquanto ainda é tempo. Vamos para mais uma pergunta. Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo, né, Dó? Ah, dá tempo. Eric dá 10 minutos pra gente. Só não pode passar aqui, senão ele pega a gente. Vamos para a terceira pergunta. Vamos lá. Qual das três pessoas da divindade é maior? O Pai, o Filho, o Espírito Santo ou nenhuma das respostas anteriores? Letra A, o Pai. Letra B, o Filho. Letra C, o Espírito. Letra D, nenhuma das respostas anteriores. Podem responder. O pai. O pai. Temos respostas. Temos respostas, mais respostas. Ana Júlia já Letra A. começou a ouvir. Valentina acha que é letra A. Moisés, quem mais? Vamos respondendo. Heloísa acha que é letra A. Família Fonseca ali também acha que é letra A. É o pai. Eu já falei, eu só respondo pergunta mamão com açúcar. Pergunta difícil. Dal Santana tá aí na expectativa para responder. Fica assim com a mãozinha assim, ó. É minha. As difíceis é minha. Agora chegou a hora de Dal responder. Então, quem mais quer responder? Todos acham que é a letra A. Eu acho que eles acham o Dal que é a letra A. Você quer dizer aí se eles acertaram ou não? Então, vou fazer uma pergunta de volta. Por que vocês acham que o maior é o pai? Porque o pai da gente é maior que a gente, é? Fala aí, Ludmila. Quem foi que respondeu que é o pai? Letra A. Deixa eu ver aqui. Tem Olha, eu fiquei matutando muito com essa pergunta aí, viu? Porque eu fui para pensar, eu falei, meu Deus, qual eu vou? Eu pensei ou o pai ou nenhuma das respostas. Porque o pai e o filho é um só, né? Aí tem o Espírito Santo. Aí eu fiquei pensando, porque se for ver o poder que tem, se o pai e o filho é um só, então o poder é o mesmo. Mas aí eu pensei, eu falei, acho que é o pai, aí eu pensei, é o pai, né? Por conta que fala no início que Deus criou os céus e a terra. Mas se bem que também tem João que fala do verbo, né? E aí tá referindo a Jesus. Agora eu já não sei qual é mais a resposta, se é o pai ou se é nenhuma das respostas. Já não sei mais não, eu tô nessas duas aí agora.
Na verdade, teriam as duas respostas aí, né? Foi para confundir. Aí botou o pai, o espírito e a resposta. Quer dizer, nenhuma resposta. Então tem mais gente aqui, vamos lá. Por quê? Está todo mundo pensando que o pai é maior. Vamos ver quem mais vai responder. Aí depois dessa próxima aí, a gente aí já responde. Alguém colocou aqui, Melissa e Manuela. Ouviste que eu vos disse, e veio para vós. Se me amassem, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Olha o versículo aqui, viu? Mais alguém vai tentar falar aí porque pensa que é o Pai, que o Pai é maior? Deixa eu ver quem foi que respondeu aqui, letra A. Deixa eu ver aqui. Heloísa, letra A. Heloísa, diz aí o que foi que surgiu na sua cachola e você disse que o Pai é maior do que o Filho e é maior do que o Espírito Santo. Fala aí, Heloísa, o que você pensou? Aí depois eu respondo. Heloísa não está aí. Então vou chamar mais uma aqui, viu? Quem foi que respondeu aqui de Isaac? Foi Rebeca? Foi Raquel? Foi Rafaela? Foi Abner? Foi Andréa? Ou foi Isaac? Quem colocou a letra A? Da Turma Fonseca. Quer falar por que colocou a letra A? E Jubes? Fala aí, Jubes. Ana Júlia. Porque o pai é maior. Já botaram até um versículo aqui, viu? Raquel e Rafa. Porque Deus, nosso Pai, é maior. Ele fez todas as coisas. Então vamos lá. Vou botar um versículo aqui para gente. Deixa eu ver aqui. João. Deixa eu compartilhar aqui, João. Evangelho de João, no capítulo 1. Vamos ler. Alguém citou isso aí. Acho que foi o Ludmilla. Eu vou ler aqui. Por causa do horário, já se avançou. Senão botar alguém para ler. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo também era Deus. Então, estão igualzinhos aí, né? Ele estava no princípio com Deus, o verbo. E aqui vem falar do verbo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. No caso, o verbo, então aqui está dizendo que o verbo fez todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas Raquel e Rafa diz assim, deixa eu ver aqui, se é ela mesmo. Porque Deus, nosso Pai, é maior. Ele fez todas as coisas. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Alguém sabe identificar aqui quem é o verbo? Alguém sabe dizer quem é o verbo? Se é o Pai, se é o Filho, se é o Espírito Santo? Eu nunca parei pra pensar nisso, não. Agora, não sei dizer se é o Espírito Santo ou se é Jesus.
E aí, João Miguel, Valentina, quem é o verbo aqui? Raquel, Melissa. O verbo é Jesus. O verbo é Jesus. É Esther, Deus. o verbo é Deus. Emily Cecília e Moisés, Maria e Cauã, É e não Deus. me fala. O verbo é Deus. Tem um versículo que diz que o verbo era Deus. Se não me fale a memória. Então, aqui, vamos ver aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora vamos ver quem era esse verbo, que era Deus também. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, e de verdade. Quem é essa pessoa aqui, que se fez carne e habitou aqui entre os homens, entre nós? Jesus. Eu fui parar pra Jesus. pensar, aí, como fala que Jesus. Deus, Jesus é Deus, então o verbo era Jesus mesmo. Que eu pensava que era Jesus, né? Mas aí o João fez essa pergunta, aí agora nunca parei pra pensar nisso. Aí meio que confundiu minha cabeça. Confundiu não, né? Aí ficou aquela coisa, já não sei mais. Pronto. Então o verbo se fez carne, e esse verbo era Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós, que foi o Filho de Deus, que se chama Senhor Jesus Cristo. Só que a gente tem Deus, o Pai, o Filho, Deus, o Espírito Santo. Todos três são chamados ou são Deus. Deus Pai, Deus Filho, que é o Filho, Senhor Jesus. E Deus Espírito Santo. Todos os três, eles trabalham juntos. Se a gente disser assim, Deus Filho, em outra ordem, viu? Vamos mudar. Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus Pai. Ou se a gente disser assim, Deus Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho. Do jeito que a gente falar, vai dar no mesmo, porque todos os três têm o mesmo poder e todos os três são Deus. Mas, quando diz assim, que um desses três aqui, se fez carne e veio ao mundo, habitou entre os homens, está falando de quem? Do Pai, Pai, do Deus Filho ou do Deus Espírito Santo? Quem vai responder? Deus Filho. Deus Filho. Do Deus Filho. Isso, então está falando do Deus Filho, que nós conhecemos, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas, assim, pela Bíblia, todos os três, Deus Pai, Deus Filho, ou Deus Espírito Santo, ou tanto faz a gente falar assim, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ou Deus Pai. Todos três, eles são Deus. Não tem um maior do que o outro. Agora, cada um faz uma coisa que cabe para eles. No caso, o Pai ficou no céu. A gente vê na palavra de Deus que a voz do Pai era ouvida, né? Que ele diz assim, este é o meu filho em que me comprazo ou me agrada. Aí é o Pai falando de quem? Do Senhor Jesus, o Filho. Ele se alegra com o Filho. E o Senhor Jesus aqui no mundo, feito homem, todo mundo viu o Deus que criou todas as coisas encarnado no homem. Então, quando o Senhor Jesus falava com alguém, falou com Pedro,
Pedro estava ouvindo a voz do Deus Criador, só que como homem aqui na terra. E também o Espírito Santo fala também com as pessoas aqui na terra, só que ele não está em forma nenhuma. Ele não está na forma humana, ele está do jeito que ele é, Deus, Espírito. A gente não vê. Então, nenhum dos três é maior do que o outro. O Pai, por que diz assim, Pai e Filho? É porque está falando de algo eterno para nossa mente. Porque não fala assim, ó, que existe um avô e nem que existe netos. A coisa para aí, fica assim, só no Pai e no Filho. Então é a eternidade. Mas são, todos três são Deus. E não existe nenhum maior do que o outro. Deus Espírito, vamos colocar assim, ó, é do mesmo tamanho do Deus Pai, que é do mesmo tamanho do Deus Filho. Então, todos três são do mesmo tamanho, não tem nenhum maior do que o outro. Agora, vamos voltar para a pergunta. Deixa eu ver aqui. O nosso horário já passou, um pouquinho aqui, né? 21h12 já. A gente podia falar mais, mas então aqui, ó. Qual das três pessoas que são pessoas da divindade, porque são divinos, são Deus, é maior? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Ou nenhuma das respostas anteriores? O certo é a letra D. Nenhum é maior do que o outro. Entenderam aí? Quer falar, George? Sim, só um complemento. Primeiro, na parte que Dal estava falando, quando fala desse relacionamento de pai e filho, fala de um relacionamento só. Mas não quer dizer que o pai, no sentido de ter mais autoridade que o filho, né? Mas fala é só um relacionamento que eles têm, né? Desde a eternidade. Pai, Filho e o Espírito Santo. E também para não, porque tem algumas partes nas escrituras que pode trazer até confusão, mas a base bíblica, como o Dal falou, é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso a gente vê na escritura, ambos são Deus. Não é Deus, é Deus, né? E ambos, Deus ele tem três atributos, né? Tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo são onisciente, onipresente e onipotente. Não há medida, né? Não há nível, nenhum é maior do que o outro, melhor do que o outro. Todos são iguais, são Deus igualmente. O Senhor fala isso no Evangelho também, né? Tudo que o Pai faz, eu faço igualmente, o Filho faz igualmente, né? É só um exemplo. E esse versículo que Melissa trouxe, João 14, 28, quando o Senhor fala, vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu, aí não está dizendo que, na questão da divindade, um é maior do que o outro, mas o que está dizendo aí é o que a gente vê lá na passagem do Evangelho de João, que Dal trouxe. O que é que aconteceu? No meio dessa trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Filho, para executar uma obra, né, para nossa salvação, ele se dispôs a assumir uma forma de servo. Se puder colocar rapidinho em Filipenses 2. Lá em João a gente leu que o Verbo, que é o Senhor Jesus, né, o Filho, ele se fez carne, assumiu uma forma humana. E aqui no versículo 7, ó, não, eu vou falar o versículo 6.
que sendo em forma de Deus, o Senhor Jesus, ele é Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não se apegou a isso, mas ele saiu de sua glória, né? Esvaziou-se de si mesmo, versículo 7, tomou a forma de um servo, fazendo semelhante aos homens. É isso que aconteceu. Ou seja, o Senhor, para poder ir na cruz, para fazer todo aquele sacrifício para o ser humano, ele teve que se tornar um ser humano também, né? Para servir de um cordeiro perfeito diante de Deus. Então, quando o Senhor assumiu essa forma, ele assumiu uma forma na criação, os seres humanos, eles têm uma posição muito abaixo, né? Um pouco até abaixo dos anjos, né? É uma forma de servo, né? De submisso a Deus. Então, o Senhor, como perfeito que ele não deixou de ser Deus, mas ele tinha que andar em sujeição ao Pai, como um homem deveria ser, né? O Senhor andou como um homem deveria andar, em sujeição a Deus, né? Por isso ele tinha esse relacionamento, mas ele não, em momento nenhum, deixou de ser Deus, não vai deixar e não nunca vai deixar essa posição, e nunca vai deixar de ser Deus. Sempre vai ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus igualmente. Porém agora com isso que o Senhor fez por nós, né, assumindo a forma humana, né, para ir na cruz, nos salvar, ele ressuscitou como cabeça de uma nova criação, né, a qual todo aquele que crê no Senhor Jesus faz parte agora. Então, há essa posição agora. O Pai, né, como o Dal falou, lá no céu, né, como Deus, por isso que tem a oração, a gente ora se referindo a Deus como Pai, né, e ao Senhor Jesus a gente se direciona como Senhor, né, por causa das suas posições, né, e o Espírito Santo tem uma outra posição, que ele habita dentro de nós, né, e está como servo também, né, ele está. Então, cada um tem a sua posição, mas ambos são Deus e nunca vão deixar de ser Deus. Já se deu para entender, crianças? Talvez a gente só podia só finalizar com o versículo que George citou aí de Hebreus 2, 7, e a gente já finaliza, 6 e 7, que vai fazer essa divisão aí do Senhor Jesus como Deus e homem, né? Aí fala assim, tu, Pai, né, o fizeste a Cristo, o Filho no caso, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Então, o Senhor Jesus, ele é Deus e homem. Hoje no céu, né, tem um homem, né, de carne e ossos, e que é Deus. Então, como Jorge explicou aí da questão, né, na sua humanidade, ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Deus não é menor que os anjos, mas ele se, se, se ele feito homem, né, o Senhor Jesus sendo Deus feito homem, ele obedecia essa hierarquia, né, que os anjos eles são maior em poder do que os homens. Deus fez assim os anjos maior em poder do que os homens. Então é a questão da humanidade do Senhor Jesus e da divindade ao mesmo tempo do Senhor Jesus. Ele é Deus e ele é homem. Na sua humanidade ele foi feito um pouco menor do que os anjos, mas em sua divindade foi ele mesmo quem criou os anjos, né? Não sei se ajuda ou confunde mais, mas mais ou menos isso que os irmãos estavam explicando aí.